Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Uma das coisas mais chatas que acontecem quando a gente está assim num período como esse, em confinamento, ou mesmo no dia a dia, é acabar a energia elétrica. E a maior parte das vezes que isso acontece é mau funcionamento, às vezes até uma explosão em um transformador que fica na rua. Na aula de hoje a gente vai entender como funciona um transformador, começar a ver alguns dos princípios de funcionamento, mas o objetivo dessa aula não é estudar a teoria por trás dele. A gente vai dividir em duas partes. Primeiro eu vou mostrar, vou montar um transformador, fazer alguns testes, algumas experiências e tirar regras. Na próxima aula a gente vê a lei que está por trás do funcionamento do transformador. Tudo bem? Bom, para começar a nossa montagem, vamos pegar aqui uma bobina, que como a gente viu na última aula, a corrente vem por aqui, dá várias voltas, sai por aqui e dentro é criado um campo magnético que se espalha pelo ar aqui. Bom, para aumentar a intensidade do campo, a gente coloca a bobina com um núcleo de ferro, isto é, a bobina passa a envolver um núcleo de ferro. Eu vou ligar para vocês verem como funciona. Aqui eu tenho a corrente vindo e girando no sentido anti-horário. O desenho mostra que ela gira no sentido anti-horário e sai por baixo. Ela vem do positivo, gira nesse sentido e sai por baixo. Quando eu ligo, veja, o campo magnético sai, porque esse se torna um norte. Agora, se ele sai por aqui, ele entra desse lado, não é? Ó, o campo magnético passa a entrar desse lado. Sai de um lado, entra no outro. Isso bate com o que a gente viu na última aula? Está funcionando? Anti-horário funciona como um norte. E o norte é de onde o campo magnético sai. Então a bússola aponta para fora. Eu vou fechar o caminho magnético aqui, ó. Viram? Olha a força de cima. É até difícil abrir. Bem difícil. Certo? Então aqui eu ainda não tenho o transformador. Eu só tenho uma bobina criando um campo magnético que dá uma volta. Então o campo magnético está aqui dentro. É difícil de abrir. Para funcionar como um transformador, eu pego uma segunda bobina e coloco aqui. É por isso que essa bobina a gente chama de primário. E esta aqui a gente vai chamar de secundário. Já vou mostrar por que primário e secundário e o que acontece nesse caso. Mas veja só. Eu tenho o campo magnético que é criado pelo primário e este campo magnético atravessa o secundário. O campo magnético criado pelo primário atravessa o secundário. E se tudo der certo, uma voltagem será criada deste lado. Aí, dependendo de como a gente montar, a voltagem pode ser maior ou menor. Daí a importância do transformador. Para quem não conhece, o transformador serve para aumentar ou para diminuir a voltagem. Vamos ver se funciona? Eu tenho aqui o voltímetro e eu coloco o voltímetro na saída. Eu vou ligar, coloco o voltímetro e o voltímetro marca 0. Eu penso, ué, era para funcionar. Eu tenho o primário, tenho o campo magnético passa pelo secundário, eu jogo uma corrente aqui, o que sai aqui?
nada. Não acontece nada. Eu vou anotar o que eu descobri e vou deixar como conclusão primeiro. Mas a conclusão é que não deu muito certo. O que eu tenho aqui? Um transformador alimentado por uma corrente contínua. Isso quer dizer que a corrente tem sempre o mesmo sentido. Um transformador alimentado por uma corrente contínua. Isso quer dizer que a corrente tem sempre o mesmo sentido. Conclusão? Não funciona. Aí você vai perguntar, por que não funciona? E eu vou responder, próxima aula. O objetivo dessa aula não é responder os porquês. O objetivo dessa aula é apresentar as coisas. Para a gente primeiro ser apresentado ao fenômeno e depois entender como o fenômeno funciona. Se não fosse assim, eu já ia chegar para vocês e falar indução eletromagnética, o que acontece, quando... mas você nunca nem viu uma indução eletromagnética, a maioria de vocês, né? Portanto, estou apresentando a indução eletromagnética. Na verdade, ainda não, né? Porque não funcionou, a corrente é contínua. Eu vou tirar essa fonte de corrente contínua e vou colocar a outra de corrente alternada. E ver o que acontece. Em primeiro lugar, eu vou ligar aqui, ó. Ó, já faz um barulho diferente. Por que será que faz esse barulho? Alguém tem ideia do porquê está fazendo esse barulho? A resposta é, a corrente que passa por aqui é alternada. Ela alterna 60 vezes por segundo. Se a corrente alterna 60 vezes por segundo, é como se o ímã ligasse ou desligasse mais até do que 60 vezes por segundo. Porque se a corrente está para um lado, ele liga. Se a corrente está para o outro, ele liga de novo. Então, esse aqui vai oscilar com uma certa frequência, vai grudar e desgrudar com uma certa frequência. Então, agora eu vou colocar o secundário. Coloco o secundário e vou ligar. Ó. 80 volts no secundário. 90, 100 volts no secundário. Isso é impressionante, pessoal. É impressionante, sim. Quer ver? Eletricamente, o voltímetro está ligado no quê? Num fio, que está ligado nele mesmo. Eu tenho um fio aqui. Eu tenho um fio que dá a volta e volta nele mesmo. Eu consigo gerar uma voltagem num fio que não está ligado em nada. É daí que vem o nome de indução. O primário induz uma voltagem no secundário. E como que essa indução ocorre? Através do campo magnético. Mas é um pouquinho mais complicado, não é assim, campo magnético induz. Tem o campo magnético. O campo magnético tem que atravessar o secundário, se deixar aqui de fora não funciona, ele tem que passar por dentro dele. E não pode ser uma coisa constante, não pode ser contínuo, ele tem que variar. Se a corrente aqui no primário não estiver variando, nada acontece no secundário. Tudo bem? Agora vamos medir a voltagem aqui para ver se tem alguma relação. 50 volts no primário e tenho mais ou menos deixar estabilizar 65 volts no secundário. Isso quer dizer que a voltagem aqui é maior. Se eu aumentar, se eu colocar, por exemplo,
70 volts no primário, no secundário vai para 93 aproximadamente. Isso quer dizer que tem uma relação entre a voltagem do primário e a voltagem do secundário. E quando eu comparo essa relação, eu vejo que a proporção entre a voltagem do primário e a voltagem do secundário é igual à proporção entre o número de voltas. O lado que tiver o maior número de voltas é o lado que terá a maior voltagem. Agora, uma coisa só, mais para exercício e tudo. Se eu pegar e fizer assim, qual é o primário e qual é o secundário? Ué, aí depende de como você liga, né? Esse pode ser o primário, ou esse pode ser o primário. Se você jogar a voltagem aqui e tirar do outro lado, o outro lado pode ser maior ou menor em voltagem de acordo com o número de voltas. Então, duas coisas que a gente já guardou aqui, vamos anotar. Em primeiro lugar, ele só funciona com corrente alternada. Não funciona com corrente contínua. Isso era um dos elementos que entrou na briga do Tesla. Eu falei para vocês darem uma pesquisadinha a respeito do Tesla. É muito interessante. Ele entrou numa briga no começo do século XX para discussão de como que seria distribuída a energia elétrica nas cidades. A discussão era alta voltagem com transformadores reduzindo a voltagem e gerando energia mais numa usina mais distante, transferindo em alta voltagem, ou a outra opção, né, que era defendida pelo Edison, gera voltagem em pequenas centrais em cada bairro e distribui a voltagem em baixa tensão, 5 ou 10 volts, e faz isso de forma com corrente contínua. A crítica que faziam ao Tesla é que com corrente alternada e alta tensão, 110, 220 volts, as pessoas podiam tomar choque e morrer. Aí falavam assim, o Tesla quer matar todo mundo com choques. Porém, conseguiram mostrar que, apesar de ter o risco da gente tomar um choque na tomada, etc., é mais eficiente, você consegue colocar máquinas de mais potência, né? E é possível, com a corrente alternada, usar o transformador. Se a distribuição fosse feita com corrente contínua, não seria possível utilizar o transformador diretamente. Agora, uma última coisinha para a gente guardar. Vamos supor que eu fale para vocês que aqui eu tenho uma voltagem U1 e o número de voltas N1. Aqui eu tenho uma voltagem U2 e o número de voltas N2. O que a gente já viu? O 1 dividido por N1 é igual a U2 dividido por N2. A voltagem está diretamente ligada ao número de voltas de cada lado. Agora, e se perguntar da potência? Se aqui eu tenho uma voltagem U1 e passo uma corrente I1. Aqui eu tenho uma voltagem U2 e passo uma corrente I2. O que eu posso dizer a respeito da potência? Bom, essa, como qualquer máquina, não pode gerar energia. A energia que vem de um lado não pode ser menor do que a energia que sai do outro. Pode ser até maior, a gente pode ter dissipação de energia no processo. Mas aumentar a energia, isto não acontece. Considerando que não ocorra perda de energia, a potência na entrada tem que ser igual à potência na saída. Portanto, o 1 vezes I1 tem que ser igual a U2 vezes I2. Esta equação é muito útil para calcular a corrente de um lado dada a corrente do outro. Certo? Para essa próxima etapa da aula, eu tenho aqui uma convidada especial. Para aqueles que não sabem, a professora Beth Araújo, minha esposa. Bom, primeira parte, você sabe que no começo do século XX tinha o Tesla, e
físico importante, desenvolveu um monte de coisa, incluindo você sabe que o nome da minha banda é em homenagem ao Nikola Tesla. Isso eu sei. Ainda bem. Muito bem. Ele gostava de fazer várias experiências e mostrar as coisas. Tinha uma coisa assim meio como dramática. Ele fazia lâmpadas acenderem do nada. Então, imitar um pouquinho aqui. Não vou chegar nem perto, mas não custa tentar. Essa lâmpada está presa num fio. Um fio como esse. Um fio aqui. E no outro lado do fio eu ligo a lâmpada mesmo. Aí eu pergunto para você, qual é a chance de uma lâmpada que está presa num fio, que o fio está preso na própria lâmpada, que não vai ligar em nada, não vai ligar na tomada, não vai ligar na pilha, é só um fio ligado na lâmpada. Qual é a chance dessa lâmpada acender? Nenhuma. Nenhuma? Então, olha só, aqui eu tenho um campo magnético, se eu fizer o campo magnético passar por esse circuito, vou trocar o lado aqui para ficar melhor. Oh. Mas é ó mesmo, não é? Ó, é ó. Ela acende do nada, ela acende assim no ar. Porque o campo magnético está induzindo uma voltagem na lâmpada. Tudo bem? É legal que não é mágica. Não é mágica. Mas eu... Não é para isso que eu te chamei aqui, não. Eu te chamei para fazer outra experiência. Nessa outra experiência, eu vou pegar uma pilha, quer dizer, uma voltagem bem baixinha. Eu vou ligar a pilha aqui, mas você sabe que ela não está ligada porque só tem um fio, né? O outro fio eu ligo aqui. E aí a gente liga a pilha no primário. Para funcionar como um transformador, tem que ter o secundário, certo? Então esse aqui vai energizar o primário e a gente pega, por exemplo, a voltagem da saída. Como eu mostrei agora há pouco, quando a gente joga uma voltagem na entrada, sai uma voltagem na saída. Para ver que funciona, que tem voltagem, eu vou pedir que você segure esses dois metaizinhos aqui assim. Mas pra quê? Pra eu tomar choque? Se eu te falar que não dá choque, você acredita? Não. Isso é meio complicado, porque você sabe que um relacionamento é baseado em confiança, Netflix e comida. Então tem que confiar. Bom, tá bom, vai. Vou fazer o contrário. Eu seguro o ferrinho e você liga ali. Tá bom? Tá bom. Onde eu ligo? Você liga aqui, ó. Vocês devem estar pensando, mas espera aí, ele não vai tomar choque nenhum, porque pilha é corrente contínua. É mesmo. É mesmo, ó, mas... A pilha é corrente contínua. E o transformador não funciona com corrente contínua. Eu precisava ter uma corrente alternada aqui. Agora, eu vou mostrar que não é bem assim que funciona, infelizmente. Eu odeio essa parte da experiência. Segura aqui. Não dá choque, pode soltar isso. Segura na pilha. Essa parte não dá choque, segura na pilha. Certeza. Certeza. Segura na pilha. Ó, eu tenho coisa de metal em mim. Na pilha. Isso, agora segura no fio. Isso. Liga essa pontinha aqui no pontinho da pilha. Posso fazer com a outra mão? Pode. Isso. Vai. Essa pontinha nessa pontinha. Fez um barulho. Fez porque ligou e desligou. Liga. Ó, ele trava aqui o campo magnético. Desliga. Aí ele solta. Uma pilha é suficiente para segurar isso aqui. Ele já não campo magnético. É imã isso? Não é um ímã, mas vira um ímã. Então a gente chama de eletroímã. Ele fica magnetizado por causa da corrente elétrica. Peraí. Eu vou segurar e você vai ligar e desligar. Vai. Você acha engraçado, né? Não, tá bom. Chega. Não. Então, o que aconteceu aqui?
A corrente contínua não gera uma voltagem aqui. Mas o que ela fez foi ligar. E quando ela ligou, ela gerou uma variação na corrente. Uma variação na corrente criou uma variação no campo, que gerou uma variação no quanto que o campo atravessa o circuito aqui. Esta variação que induz uma alta voltagem aqui. E é justamente pelo fato de ter ligado muito rápido, uma variação no tempo muito pequena, que gera uma voltagem muito alta, como nós veremos na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Então, vamos resolver alguns exercícios da aula para depois passar para a seguinte. Obrigado.